Em seus lugares e que os telefones celulares permaneçam desligados ou em modo silencioso para retomarmos as atividades do evento. Convidamos para compor a mesa a Coordenadora Geral de Desenvolvimento e Monitoramento de Programas de Educação Profissional e Tecnológica, a senhora Nilva Schroeder, que coordenará a mesa. A Coordenadora Geral de Políticas da Educação Profissional e Tecnológica, a senhora Cléa Tereza Queiroz. O senhor Antônio Almerico Bion de Lima, Superintendente da Educação Profissional da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, Conselheiro Estadual de Educação, Coordenador do Fórum Nacional de Gestores Estaduais da Educação Profissional e Tecnológica, do Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONSET. A senhora Mariana Desirê Ribeiro de Castro, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás e doutora em Educação pela Universidade Federal de Goiás, e desde 2007 desenvolve pesquisa na temática do PROEJA. A senhora Mônica de Castro Mariano Carneiro, analista de educação profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI. A senhora Jesulinda Alaide de Siqueira, especialista em educação de serviço social da indústria, SESI. Bom retorno a todos devidamente abastecidos. Vamos para essa empreitada da tarde, onde a gente tem um momento muito especial, não é, que é essa oportunidade de compartilhar experiências das instituições. E a gente tem aqui um grupo de pessoas que se colocaram à disposição para essa tarefa, aos quais a gente agradece desde já. A ideia é que a gente possa ouvir a apresentação de cada um deles e, em seguida, depois de um intervalo para o café, a gente vocês podem então fazer as considerações, os questionamentos, contribuições, ok? Pode ser desse jeito. O pessoal da organização já nos sinalizou, na questão de ordem prática, que o limite de encerramento, o horário previsto para encerramento tem que ser rigorosamente respeitado, porque parece que tem algo previsto aqui, né, à noite, então não tem de jeito nenhum como a gente se estender. Embora a gente saiba que esse povo aqui, se facilitar, vai à noite, né, trabalhando. A gente sabe que é todo mundo guerreiro, mas nós vamos ter que ficar bem comportadinhos no final do dia e encerrar na hora prevista. Então, por isso, eu vou pedir a gentileza de cada componente aqui da mesa para observar o tempo. E depois também nas participações a gente já com antecedência pede para vocês prepararem já por escrito para agilizar a fala. Vocês vão poder falar, mas que vocês se preparem previamente para a gente ganhar bastante tempo para poder dialogar mais, ok? Então nós vamos começar com o professor Almerico, já que ele é o único menino da mesa, nós vamos fazer uma homenagem a ele. E também começa com a letra A, né? Deixa que é tudo muito fácil. Então Almerico, por gentileza. Bem, boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Nilva, pelo menino. A gente que gosta de educação, a gente é sempre jovem, sempre está com a paixão, a flor da pele. Isso é muito bom. Um grande prazer estar aqui. Acho que a gente não pode deixar de ressaltar a importância desse momento. É um momento esperado por muitos de nós que atuam na área da educação profissional, de estarmos dialogando, discutindo e tentando traçar os rumos, não me parece, não apenas de um programa, mas de uma política pública permanente para o acesso de jovens e adultos a formas integradas, concomitantes de educação profissional e educação básica. Acho que esses são os elementos que me movem a tentar apresentar aqui a experiência da Bahia, que é uma rede estadual, né,
Nós temos outras experiências nas redes estaduais, mas a gente vai apresentar aqui a do nosso estado, que conhecemos melhor, e também pelo volume, né, de matrículas que apresenta no censo 2012. Né? As redes estaduais foram responsáveis por 17 mil matrículas de proveja médio e 11 mil de proveja FIC, das quais 9 mil e poucas são da Bahia. O restante espalhados por vários estados, o estado do Piauí, o estado de Pernambuco, com proveja FIC bastante acentuado, Paraná, né, e Pará, são os estados que mais têm oferta nessa linha. Mas todos têm alguma coisa, um número que é significativo, que demonstra uma preocupação das redes estaduais com isso. Bem, a minha fala, tentei colocar o máximo possível de fotos de nossos estudantes, porque eles representam o esforço feito. Ela vai lembrar um pouco do passado, não é? A gente não pode cometer os erros do passado e separar a educação básica da educação profissional, então precisamos lembrar como é que isso aconteceu. Acho que alguém falou aqui, afinal de contas, qual é o nosso objetivo? Afinal de contas, o que é que nos move? Acho que isso tem que estar muito claro para que a gente possa pensar as saídas, né? Então, pode passar? Vamos falar aqui um pouco a breve história. Deixa eu sentar aqui de lado. Né? A breve história, pode passar? Bem, existe uma tradição pouco conhecida da articulação entre educação básica e educação profissional. Não vou aqui em pouquíssimo tempo falar disso, eu posso cometer erros, equívocos e lacunas, mas basicamente existem indícios de um conjunto de ações de movimentos sociais ou movimentos libertários, libertadores, socialistas que envolveram desde o século XIX a integração entre essas duas questões, o trabalho e a educação. Eu vou citar, por exemplo, o exemplo de Canudos, né, onde uma das coisas exigidas por Antônio Conselheiro, que era o líder, né, era que uma pessoa, para entrar em Canudos, tinha que aprender a ler e escrever e aprender uma profissão. Essa é a exigência para entrar em Canudos. Se nós formos para outros movimentos, vamos ver também algo semelhante a isso. Então, essa é uma arqueologia necessária a ser pensada. Eu vou passar rapidamente pelo movimento anarquista, mas nós temos aí uma tradição muito forte dos movimentos sociais em integrar trabalho e educação. As políticas públicas vêm meio que a reboque disso, nem sempre com a rapidez necessária. Acho que é melhor aqui. Obrigado. Alô? Os anos 60 provocam uma ruptura nesse processo, né? Vou dar um salto aí de muitos anos, mas é bom lembrar que o movimento iniciado, né, um dos exemplos de Paulo Freire, mas não só de Paulo Freire, ele já apontava, né, a necessidade de caminhar para a qualificação dos trabalhadores. Tem alguns depoimentos feitos pelo programa, pelas pessoas que construíram o programa de Pé no Chão, Se Aprende a Ler, Também Se Aprende a Ler, que apontam essa perspectiva que no final de 63 e 64 já se pensava em iniciar módulos de qualificação, porque era uma exigência dos alfabetizandos. Os alfabetizandos, né, se estimulavam com aquele método tão bonito, tão interessante, vinculado às suas práticas, e exigiam educação profissional. Só que o golpe militar vem e quebra isso. Mas sobreviveram em diversos lugares, em diversos momentos, principalmente vinculados aos grupos de igreja católica, alguns movimentos que vinculavam essas duas questões. Então, algumas escolas de trabalhadores foram criadas, né, escolas que não tinham nenhuma legalidade, vamos dizer assim, do ponto de vista formal, mas que faziam EJA e faziam educação profissional. Bem, aí nós chegamos à redemocratização e chegamos na restauração produtiva, né? A restauração produtiva, ela começa a levantar uma série de elementos vinculados à questão da qualificação e, em consequência, da escolaridade. Essa divisão artificial entre educação básica e educação profissional se mostrou na prática que não tem sentido. Eu preciso de habilidade, de conhecimentos, de valores que são obtidos na educação básica para poder me qualificar. A qualificação ela não se sustenta, né, com necessidade se ela não tiver uma base sólida. Então, o treinamento, entre aspas, né,
o adestramento não tem sentido, se não tem sentido nenhum histórico. Né? O sentido dele real é se eu tiver uma qualificação desses trabalhadores ancorado em conhecimentos sólidos, conhecimentos básicos, de educação básica. Isso é a situação produtiva alerta, né, o empresariado e alerta também aos governantes de que essa questão tem que ser equacionada. E, ao mesmo tempo, o movimento sindical, preocupado com as demissões em massa causadas pela mudança do parâmetro da automação e das novas tecnologias de gestão, principalmente de gestão no Brasil, eles começam a dizer, puxa, mas eu não quero, porque nós temos que requalificar os trabalhadores. E aí começa a aparecer nas convenções coletivas diversas cláusulas dizendo o seguinte, olha, demite, vai demitir, mas vai ter que requalificar. Demite, vai demitir, mas os bancários, por exemplo, em São Paulo, tem uma cláusula bastante interessante vinculada à questão da qualificação. Os metalúrgicos, principalmente do ABC, também tem esse processo. E aí, essa luta sindical para a negociação coletiva, ela começa a esbarrar num problema. O problema não era apenas de qualificação. Os trabalhadores começam a perceber que o problema era de escolaridade. Era a escolaridade que era a grande barreira de entrada. Então eles começam a perceber que não dá para trabalhar a luta separada. Eles têm que lutar por mais educação básica e mais educação profissional. E começam a exigir do governo algumas atitudes nesse respeito, e aí, através do FAT, aparecem diversos programas financiados por recursos públicos que tentam integrar ou reintegrar. Eu sempre disse outro dia para a professora Maria Tiavata, da Federal Fluminense, que ela é uma historiadora da educação profissional, diz, olha, essa história nunca foi contada. A reação 2208 só é contada como uma reação da rede federal e de alguns setores da educação profissional, mas não é contada como uma reação concreta, né, através de uma prática, que é a prática dos programas de elevação de escolaridade mantidos com recursos públicos e executados com recursos do movimento, com ações do movimento sindical. E tem vários programas. Integral, educação integral, integração, e os nomes não são à toa. Foram escolhidos pensando no processo de integração. A Escola Sul da CUT, né, lá de Santa Catarina, foi uma das percussoras desse processo. E se espalhou pelo Brasil, em programas regionais. Programa Vento Norte, na Amazônia, Flor de Mandacaru, no Nordeste, Brasil Central, no Centro-Oeste, vários programas no campo, programa Semear, programa Raízes, e, claro, também, né, a ação do MST, também, que sempre também defendeu essa integração da educação básica com a educação profissional. Então, esses movimentos demonstram uma grande resistência à separação de trabalho e educação, de educação básica e educação profissional. E eu quero relatar aqui, para ser justo também, que no ano 2000, também nessa carreira, a indústria, e aí particularmente na Bahia, o Senai, ele procurou fazer uma experiência, né, que, segundo depois eu soube, aí, o pessoal do Senai pode confirmar, acabou gerando o fruto que é o programa que eles têm integrado, uma experiência com trabalhadores da construção civil, da indústria têxtil, integrando a elevação de escolaridade com educação profissional. E com isso juntou SESI e Senai, que também na época também estavam bastante separados de agirem juntos. Então é uma experiência, claro, que com outra perspectiva, mas que merece também ser lembrada. Pode passar. Bem, vamos pensar agora em termos de passar dessa fase heróica de resistência e de luta e de discussão, vamos pensar aqui nas políticas públicas de educação integrada a EJA. Eu estou sempre falando da política integrada, não estou falando da qualificação para trabalhadores em geral, a gente está a visão da integração. Tá? Então, primeiro, que a gente tem que saudar algo extremamente positivo foi o PROEJA na rede federal. Né? A rede federal, né, ela, claro, foi uma indução que fez, né, colocar no documento, mas ela foi estimulada, sensibilizada a oferecer algo que nunca ofereceu. Ou melhor, já ofereceu.
num passado mais remoto. Né? A escola, a escola técnica que eu estudei da Bahia era chamada de escola domingal, porque ela tinha exatamente esse público, que era o público de trabalhadores que faziam educação profissional. Retoma as raízes, recupera as raízes, isso é algo muito importante. Eu acho que ele tem que saudar como algo positivo. E Proeja Médio, né, principalmente, depois que Proeja FIC começou com uma pequena escala. Eu queria também alertar que o Projovem, a versão inicial e depois a versão posterior, a versão inicial são nas capitais, ele também é uma forma de Proeja. É por isso que eu gosto de dizer que Proeja, para mim, a nossa compreensão, minha compreensão particular, ela não é meramente um programa. Né? Proeja é uma necessidade, é uma modalidade de oferta. E como modalidade de oferta, ela tem que ser permanente. Ela não pode ser episódica, não pode ser apenas baseada numa oferta financiada por um programa. Ela tem que acontecer de forma permanente, porque existem milhões e milhões de trabalhadores cujo direito à educação básica e profissional foram negados. Então, ele precisa você ter essa formação. E o Projovem, que nasceu de uma discussão sobre a juventude, a constatação de que a juventude, parte da juventude, não estudava, não trabalhava e nem não tinha que fazer nada. Né? Estava aí à mercê de tudo que podia, tudo de pior que poderia acontecer. Então, o foco foi tentar trabalhar com essa população, é uma forma de Proeja FIC. Né? Nas redes estaduais começaram também a aparecer, pela demanda, essas experiências. Né? Na nossa rede, ele aparece em 2009, o nome como nome de Proeja, mas ele não segue estritamente o que está no decreto. Né? Ele trabalha com uma proposta pedagógica própria, claro que se inspirou nos documentos que foram produzidos em 2005, 2006, 2007, tem os livrinhos que 2007, não é? Os livros, 2007, está na comissão, na época, que vocês podem acessar, acho que acessar no MEC, mas tem uma cara própria, porque pela situação regional, pela situação institucional diferenciada, nós temos autonomia de criar cursos, então podemos atuar nesse aspecto. E tem uma experiência muito interessante, que me lembra muito Mulheres 1000, né, que é o trabalho doméstico cidadão. Foi feito em 7 cidades, uma coisa em pequena escala, mas que é voltada exclusivamente para trabalhadoras domésticas. Eu fiz questão de lembrar isso pelo carinho que eu tenho. Eu participei muito desse programa, estava muito de trabalho na época, mas porque significa isso aí, são 6 milhões e 600 mil. A maioria mulheres, né, que conseguiram vários direitos agora, tem que comemorar isso. A classe média não gostou muito, nós da classe média não gostamos muito, mas tem que comemorar com uma grande vitória, né, em geral, mas está faltando alguns outros direitos, o direito à qualificação e à educação básica é uma delas. Pode passar? Bem, o que é que justifica, na nossa opinião, e que sensibilizou, no caso lá do governo da Bahia, a questão ter essa demanda como uma demanda permanente? Nós abrimos todos os anos com uma oferta qualquer, a oferta de Proeja Médio, em 2009, e a partir de 2012, o Proeja FIC, né, que nós chamamos lá de Proeja Fundamental. Primeiro, a permanência do alfabetismo e da baixa escolaridade. Né? Mesmo com o esforço monstruoso feito, nós continuamos num país em que, somente nos últimos anos, o número absoluto de alfabetos diminuiu. Quer dizer, há 40 anos que nós permanecemos com o mesmo número absoluto. A taxa cai, porque a população cresce. Mas o número absoluto é o mesmo. Pegar os censos, qual é o número de alfabetos no Brasil, você vai ver lá uma permanência disso. Somente nos últimos 4 anos é que você tem uma leve queda. Né? E olha que houve uma movimentação muito grande em relação a isso. A outra, então, há uma questão muito grande. Se você olhar a população economicamente ativa, o número, os anos de escolaridade também é muito baixo. Isso tem um reflexo muito grande no acesso ao emprego, no acesso a diversos bens e serviços. Mas, cada vez mais, há uma demanda de qualificação baseada em conhecimentos e habilidades fundadas na educação básica. Apesar de que eu não sou daqueles que diz que isso é generalizado. Né?
Tem setores que ainda preferem o trabalhador com baixa escolaridade. Vou dar um exemplo aqui, o trabalhador da área de cerâmica. Né? O empresário não quer nem aderir nem ao PEATIP, que é o programa de erradicação do analfabetismo na indústria, porque se ele aderir, a pessoa sai. É um trabalho extremamente penoso, de carregar peso no calor, etc. E a pessoa acaba saindo. Então você não tem essa coisa que a teoria, né, a teoria do toyotismo fala, olha, estamos caminhando para uma época que todas as habilidades, nada disso, você tem uma simetria bastante significativa em relação a isso. Mas é interessante. Essa é uma pressão importante. O uso intensivo e semi-intensivo de novas tecnologias e métodos de gestão baseados no conhecimento, né, e a demanda dos trabalhadores. Deixei ali, não é porque está no final, porque é menos importante não. Cada vez mais os trabalhadores querem e pressionam os governos federal, estadual, municipal, por escola, por educação profissional. Vai passar. Aí o governador sendo aferido por uma estudante do PROEJA ali, a pressão dele, do curso de enfermagem. Então, assim, pensando que as políticas públicas acontecem em seus ciclos de vida, no primeiro momento a gente precisa de novas políticas públicas para atender aquela demanda que está sendo colocada. A que eu acho uma das mais importantes é a oferta regular. As redes precisam ofertar regularmente, independente de programa. Isso tem que ser parte do Plano Estadual de Educação, do Plano Municipal de Educação, né? Está lá no Plano Nacional de Educação, 25% no mínimo tem que ser integrado. Está lá no Plano Nacional de Educação. Né? Então, eu fiz as contas do Estado, nós estamos com 10. Então, você 2,5 vezes a nossa oferta. Então, é uma tarefa bastante significativa e importante sendo colocada. E o Pronatec, ele vem aí, na nossa opinião, para contribuir para implantar essa política pública permanente. Eu, sinceramente, não encaro, e quero levar essa discussão a vocês, todos e todas vocês, a gente não pode encarar o Pronatec apenas como mais um programa que eu estou captando recursos. O Pronatec é uma ferramenta para viabilizar a oferta permanente de EJA integrada à educação profissional. É nessa perspectiva que a gente está encarando, né, e deve encarar. Pode passar. Aqui são alguns dados muito rápidos. Né? Aqui é a oferta de todo tipo de educação profissional por dependência administrativa medida pelo Censo INEP 2012. Então nós temos ali a rede federal com 15,9%, a rede estadual com 36,5%, a área privada com 45% e a municipal com 2,6%. Quando a gente coloca isso no plano pode passar o próximo, as redes estaduais, nós vamos observar que apenas 5,4% por 5,5% é PROEJA. O grosso da oferta das redes estaduais é 49%, é subsequente, né? 30% integrado, 14,9% concomitante. Apenas 5,4% é PROEJA, né? Algo que a gente precisa modificar essa relação aí. Pode passar. Na Bahia, nós temos 71,5% da oferta estadual da rede estadual, de todo o estado da rede estadual. Pode passar o próximo. Nós temos, na verdade, ali 15,6% mais 2%, nós temos 17,6% da nossa oferta, ela é de PROEJA. Então é 3 vezes a média nacional, mais de 3 vezes a média nacional, mas ainda não estamos satisfeitos. Nós precisamos aumentar nossa oferta integrada a 52,7%. Então há uma opção do Estado pela forma integrada. E nós concebemos que o PROEJA é uma forma integrada, não é apenas o que eu dei esse nome, não consegui arranjar um nome diferente, né? Idade certa, idade regular, eu não acho que não existe isso, mas tudo bem. Vamos passando aqui também. Então, quais são os problemas dessa integração? Tá? A gente conseguir de fato fazer a integração na prática. Primeiro, os tempos dos trabalhadores. Esse é o primeiro e maior problema. E aí eu acho que nossas queridas gestoras aqui do Pronatec, Cléia, Nilva, a gente tem que pensar em formas flexíveis
para atender trabalhadores das mais diversas, que têm os tempos totalmente diferentes. Não só os rurais, aí tem a alternância, mas o que eu chamo de alternância urbana, né? A alternância que atinge, por exemplo, o trabalhador recatador de material reciclável, que atende a trabalhador doméstico que só tem o final de semana, né? Alguém que falou ontem numa reunião sobre a questão de estudar no final de semana e tal, né? Eu vi uma experiência, se eu não me engano, do SENAC, do Rio Grande do Sul, alguns anos me falaram, que tinha aberto uma unidade que funcionava à noite, funcionava virando à noite, até de madrugada, que era o horário que as pessoas tinham. Aí alguém perguntou, mas vai gente? Vai gente. Sai lá do turno às 10 horas da noite e vai lá cursar de 10 à meia-noite, 2 horas de aula e tal. Então, gente, isso significa que nossas instituições têm que pensar, têm que mudar a sua estrutura para atender a esses tempos e não o inverso. O que nós vemos é o inverso. É a gente querer que os estudantes se adequem aos nossos tempos. Tá? Outro problema, a duração do curso, o estágio, e eu queria falar da duração da carga horária diária. O que é que provoca mais evasão? O curso longo ou a carga horária diária? Carga horária diária. Pesado. Então isso é muito importante, porque às vezes nós podemos precisar estender sim a formação, mas garantir que a carga horária seja leve, seja capaz de levar aquela carga horária. O que entra em contradição com o tempo de governo. Então, isso é uma tensão que a gente tem que discutir aqui, que eu acho que é bastante importante. O estágio. Não tem contraturno, trabalha, como é que fica? Né? Precisa pensar uma forma em relação a isso, quando o estágio é obrigatório. Continuando a oferta, é outro problema. Né? Se não tiver um plano de oferta, esse estudante tende não a evadir totalmente, mas a ter perda de uma ou outra disciplina, que ele possa voltar a completar aquela disciplina. Né? Quando você tem descontinuidade, você não tem como fazer isso. A questão curricular, de metodologia de formação de professores, é algo óbvio, acho que todo mundo vai tratar disso. Eu só vou mostrar aqui em 1 minuto a nossa matriz curricular. E nós estamos muito preocupados que é com a efetividade social e com a qualidade pedagógica. Né? Efetividade social entendida de que aqueles que de fato precisam ser contemplados. Muitas vezes nós fazemos programas, nos regozijamos com resultados, com baixa evasão, com números positivos, mas quando fomos ver, não verificamos, né, que aqueles que a gente pretende atender foram de fato atendidos. Então temos um problema grave aí nesse processo. E qualidade pedagógica, que é fundamental. Né? Esse é um grande problema. Enquanto o EJA for tratado, como eu sempre atuei na EJA, eu sempre dizia o seguinte: EJA, educação profissional, são os patinhos feios da educação profissional, da educação em geral. Só que a educação profissional descobriram que não é um patinho, é um cisne. Então é um investimento pesado. Agora a EJA precisa ser um cisne também. A gente não pode, precisa ter a clareza da importância do ponto de vista político, social, histórico, de direitos dessas pessoas e fortalecer o processo da EJA. E com a mesma qualidade, no nosso caso lá, são os mesmos professores. Esse professor dá aula de manhã para o integrado com a meninada, né, de 15 estudantes, de noite dá aula para o ProEJA, ou dá aula para o subsequente. Não há separação, não há um pagamento diferenciado. Né? A carga horária dele, ele não escolhe a carga horária, é diferente talvez das redes federais. Não há essa escolha. Né? Ele chega, tem esse horário, você tem essas turmas, ele vai, observa, claro, se ele vai trabalhar com o ProEJA, ele tem um acompanhamento, que se ele nunca trabalhou com aquilo, mas geralmente é uma aceitação muito tranquila da participação dele naquele conjunto de turmas, né, que é feito. Isso é algo que me parece muito importante.